18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karine Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contando sempre com a sua elegante participação aqui no nosso programa, com a sua opinião. 994887592 é o número aí do nosso WhatsApp para você ficar à vontade. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. O governo federal reúne com governadores do Brasil para discutir plano de segurança. Wilson Lima não participa. Contribuintes do Amazonas já pagaram 37 bilhões de reais só de impostos, taxas e contribuições. Rio Negro apresenta estabilidade e não registra nem cheia de vazante nessa sexta-feira. E a expectativa para o Enem 2024, mais de 92 mil alunos do Amazonas podem fazer a prova no domingo. Legal, 6:03, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 1º de novembro de 2024, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um novo e ambicioso pacto contra o crime organizado está em curso no país. O governo federal anuncia a criação da Polícia Ostensiva Federal, com a missão de atuar em todo o território nacional, incluindo nossas áreas florestais e também áreas de preservação, Karine. Carlão, essa proposta do Ministério da Justiça, anunciada ontem pelo presidente Lula em reunião com governadores, quer uma integração profunda entre as forças de segurança. A ideia é unificar as polícias federal e rodoviária num sistema único de segurança pública, focado no combate ao crime em escala nacional, urbana, incluindo também a rural. Olha só, além do foco em regiões urbanas, essa nova polícia vai estender sua atuação às áreas de floresta, como a Amazônia, que hoje são alvos fáceis para o crime organizado, garimpagem ilegal e também o tráfico. Carlão, essa é a primeira vez que um plano de segurança federal inclui tão diretamente a proteção das áreas verdes e territórios indígenas. Esse sistema de segurança integrado vai ter a missão de apurar infrações penais contra a ordem pública, social e política, com o objetivo de atingir a raiz dos esquemas criminosos que afetam não apenas o nosso dia a dia, mas também o desenvolvimento econômico do país. Com certeza um desafio e tanto para o governo, mas essencial numa realidade em que a violência tem sido a cada dia mais organizada e ameaçadora. Vamos aos detalhes desse novo pacto com a repórter Odinéia Araújo, que tem aí os detalhes, que tem informações completas sobre o projeto. Se depender do Ministério da Justiça, a partir de agora a Polícia Rodoviária vai atuar não apenas nas estradas, mas também nos rios. E juntamente com a Polícia Federal, os agentes rodoviários vão percorrer áreas de floresta no combate ao crime aqui no Brasil. Essas mudanças fazem parte da proposta de emenda constitucional que visa ampliar a atribuição das Polícias Federal e Rodoviária Federal, constitucionalizar o Sistema Único de Segurança e os Fundos Nacionais de Segurança Pública e Penitenciário. Na avaliação do especialista em segurança pública, Coronel Amadeu Soares, a PEC do governo federal não deve prosperar. Amadeu Soares, que também foi secretário de Segurança do Amazonas, explica os motivos. Não deve prosperar por vários aspectos. O primeiro deles é que não se criou nenhum grupo de trabalho com os estados para, principalmente os que têm fronteira e que ficam na costa, que são os mais vulneráveis, para tratar da questão. Eu penso que isso tem que ser feito. E tem diversas outras questões aí que precisam ser tratadas antes de se fazer isso daí. Como, por exemplo, uma reforma na lei penal, que hoje está mais favorável para o bandido do que para o cidadão. Entendeu? Tem diversas outras questões aí que envolvem o mando dos governadores sobre as polícias estaduais e que eles não devem abrir mão. Então eu penso que tem uma série de questões aí que precisam ser tratadas antes
de se iniciar essa PEC que foi feita de uma forma enlatada para ser servida na marra. Com a proposta, a segurança pública do país ficaria sob a tutela do governo federal e não mais na responsabilidade dos estados. Os governadores também não concordaram com a proposta. Pela proposta do governo federal, a Polícia Rodoviária Federal passaria a ser chamada de Polícia Ostensiva Federal e, juntamente com os demais órgãos unificados, teria a atribuição de apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, inclusive em matas, florestas e áreas de preservação. O Sistema Unificado de Segurança Pública também atuará contra infrações em autarquias e empresas públicas cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, como as cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, só que o que realmente chama a atenção é a ausência do governador Wilson Lima nessa reunião com o presidente Lula para discutir justamente segurança pública. E é no mínimo preocupante aqui pra gente. Se ausentar das discussões sinaliza o quanto a segurança não é aí uma prioridade direta nessa gestão. E essa falta de comprometimento só reafirma os motivos pelos quais a violência no Amazonas piorou nos últimos 6 anos. Enquanto outros líderes se dedicam para buscar soluções, discutir, se interessar, o Wilson Lima se distancia dessas discussões centrais. Sem dúvida inaceitável essa atitude, né? Um momento crítico para reforçar políticas de segurança e proteger a população. O governador do Amazonas não esteja presente para defender aí, discutir as necessidades do Estado, apresentar propostas. A consequência dessa omissão é visível. O Amazonas se mantém entre os estados mais violentos do país e Manaus segue figurando como uma das cidades mais perigosas do mundo. A segurança pública exige líderes comprometidos, algo que claramente falta e muito nessa gestão atual. 18 horas. Olha só, ainda nessa área de segurança pública, o Centro de Cooperação Policial Internacional para a Amazônia, com sede aqui em Manaus, finalmente começou a operar, hein, Karime? Começaram as ações, né, Carlão? Uma ação importantíssima, tá? Para a segurança aqui da região. O repórter André Meirelles está acompanhando o assunto e tem mais informações pra gente. Muito boa noite, André. Então, a Polícia Federal já inclusive providenciou 2 helicópteros para esse centro policial, não é isso? Boa noite, André. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Você também que nos acompanha nas redes sociais. Isso mesmo, a Polícia Federal assinou nesta sexta-feira o contrato de locação de 2 helicópteros. Essa assinatura foi realizada no hangar do Comando de Aviação da Polícia Federal em Brasília, no Distrito Federal. As aeronaves, elas estão aptas para serem empregadas nas operações policiais já agora a partir do ano de 2025. Essa locação das aeronaves, ela faz parte das ações que é vinculadas ao Plano AMAS, que significa Amazônia, Segurança e Soberania, e foi concretizada com recursos do Fundo Amazônia por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A gente está falando do Banco BNDES. Esses helicópteros, eles vão ficar dedicados aqui na Amazônia e vão permanecer na base aerostática aqui em Manaus, aqui na capital amazonense, que vai funcionar ligada aí ao Centro de Cooperação Policial Internacional, que é chamado de CCPI Amazônia. Então, é uma ampliação dessas ações, segundo a Polícia Federal, contra aí o crime organizado. Essa CCPI Amazônia é uma iniciativa para fortalecer a segurança e o combate ao crime transnacional aqui na região amazônica, que fica com a sede agora em Manaus, que em breve vai ter aí essa sede em Manaus, e esse centro ele vai promover aí a integração entre as forças policiais e agências internacionais para uma ação, na verdade, coordenada no combate ao tráfico de drogas e também contra armas e também outras atividades ilícitas, né? Que a gente fala aqui, viemos trazendo durante várias pautas aqui no programa 18 horas sobre o tráfico internacional de drogas, entrada e saída, né, de drogas aqui pelas fronteiras. E recentemente a Polícia Federal também, né, tem aí esse contrato dessa locação desses 2 helicópteros e, segundo ela, para aumentar a
capacidade de vigilância e resposta rápida, reforçando a presença do centro da região, né? Então, foi possível contratar esses 2 helicópteros pelos recursos aí também, junto com a Secretaria do Governo Federal, Secretaria de Segurança do Governo Federal. Mas aí a gente tem essa pergunta, né? Será que somente 2 helicópteros são suficientes para esse combate ao crime? Então, para responder isso, eu conversei com o Coronel Amadeu Soares, que é ex-secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas e também especialista no assunto em segurança pública, para responder essa questão. Vamos acompanhar. Boa tarde, André Meirelles, ouvintes da Rádio Mix. André, veja bem, estrutura é sempre válido aqui para nós, mas eu não acredito em nada que não tenha havido um planejamento prévio, cooperação de vários organismos, primeiro nossos aqui, né? Claro que os internacionais ajudam com informações lá de fora, mas eu acredito bem mais num centro de inteligência que faça análise principalmente do fluxo financeiro de recursos que vai para a fronteira e que vem de lá para cá, para que a gente possa de fato entrar no caminho do dinheiro e começar a desarticular essas facções pelo caminho do dinheiro, que é onde elas são mais fortes. A aeronave em Manaus, a 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros da fronteira, eu não sei em que isso vai ajudar, mas eu acho que é muita expectativa para pouco resultado. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares, especialista aí nesse assunto de segurança pública, porque ele também já foi secretário de Segurança Pública aqui no estado do Amazonas. André, agora é esperar para ver. Parece que eles estão começando aí a se aparelhar, a se equipar, e como o Coronel Amadeu Soares falou, tudo depende da questão da inteligência, como isso foi programado, como isso foi pensado, como foi planejado. Então, a gente tem que aguardar para ver os próximos passos, para saber, não é, André? Porque esse centro aí, aqui da Amazônia, é visto como um avanço importante para reforçar o combate a crimes complexos, né? Que requer aí a colaboração entre diferentes forças e também países. Então, vai ser aí um centro também que vai ter comunicação internacional, né? Comunicação com outros países, principalmente dessa tríplice fronteira aí que a Polícia Federal faz muitas operações apreendendo aí toneladas de drogas. Karime, Carlão. Ok, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só em um ano nem terminou e os contribuintes do Amazonas já desembolsaram impressionantes 37 bilhões de reais em impostos, taxas e contribuições. Isso mostra o peso da carga tributária sobre a população e o setor produtivo, né, Carlão? 37 bilhões. É uma grana, só aqui grana. No estado do Amazonas. Pra gente ter uma ideia, esse valor é 6 bilhões de reais a mais do que a gente pagou no ano passado. Exatamente nesse período, de 1º de janeiro até o dia 1º de novembro de 2023. Ou seja, arrecadamos mais e ressalto aqui a necessidade de uma gestão que priorize transparência e eficiência. Afinal, o contribuinte não recebe em troca serviços públicos de qualidade, nada, né? Exato, que justifiquem aí uma arrecadação tão alta, né, Carlão? Sem dúvida. O ano passado foram 31 bilhões e 232 milhões de reais. Então é 37 esse ano, né? Então realmente é bastante. Seguimos cobrando aí a aplicação correta desses bilhões, que é fundamental sim para o desenvolvimento e qualidade de vida dos amazonenses aqui, né? Na terra. É um tema que precisa realmente estar em pauta, pois sem retorno justo, quem paga a conta é nós, né? A própria sociedade. 18 horas. 6h15, vamos falar dos bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, mal terminou a campanha municipal de 2024 e você, inclusive, já adiantou aqui pra gente. Já teremos a primeira pesquisa para mostrar um cenário dos prováveis candidatos ao governo do estado de 2026, não é isso? A primeira pesquisa vai ser divulgada em novembro agora, Blink? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Já, Carlão, já.
Eu também acho que tá um pouco cedo, né? A gente começou a falar da eleição de 24 em 2023 e a gente tá começando a falar da eleição de 20... 23 tá com pena, começou em 22. Não, mas de 20... Não, mas com mais ênfase. Com pesquisa eleitoral começou no ano anterior. Agora já acabou a eleição, a gente tá de ressaca ainda da eleição de 24 e a gente já tá falando de 26. E eu cheguei, né, com Eric Barbosa, que é da Pontual Pesquisa, e eu perguntei, mas tá muito cedo não? Você tá ansioso? O que tá acontecendo? Ele falou, não está cedo, porque agora que a gente tem a definição da eleição de 2024, a gente sabe mais ou menos como todo mundo tá se posicionando aí, quais são as alianças, o que foi feito, o que não foi feito. Claro que ainda dá tempo de mudar tudo, mas é por isso que é bom ter os números na mão para você saber o que fazer. Por exemplo, um possível candidato, alguém que está pensando em candidatar, ele não candidata porque ele quer, né? Claro, ele quer, mas também tem que o partido concordar. Como é que vai apostar naquele nome e não no outro? Aí os números vão dizer que é mais fácil fazer aquele candidato e não outro tal candidato. Outra coisa que esses números podem trazer pra gente: como cada candidato tá na capital e no interior. E aí isso pode ser trabalhado tanto pelo dono dos números quanto pelo adversário, porque, por exemplo, se alguém estiver muito forte em Manaus e não estiver tão bem no interior, aí vai trabalhar para que Manaus também esse nome enfraqueça, por exemplo, assim. E essa pessoa pode trabalhar para que o interior ele fique mais forte. Então esses números são para esse momento de estratégia de todo mundo, do partido, do candidato, do adversário. É um diagnóstico do que está acontecendo nesse momento. Acho que, ainda que você tenha esse mapa, tem muita coisa para acontecer. A gente só está em 2024 ainda, mas que tá todo mundo correndo e de olho no que vai rolar em 26. Isso é real. Isso, assim, acabou a eleição apurada, dada lá que Davi Almeida ganhou. Estamos oficialmente em 2026 politicamente. Então já tá todo mundo correndo, sim, indo atrás de número, indo atrás de tudo isso para saber como se movimentar. Pontual não deu uma data exata, porque o Instituto Pontual é quem deu início aí a essa pesquisa, anunciou que está fazendo, anunciou que já está se movimentando. Dessa vez não é só em Manaus, mas no interior também. Então é uma pesquisa que exige um esforço e a logística do Amazonas é desafiadora, né? É verdade. Brinca, eu ainda acrescento o seguinte: muita gente que foi eleita já agora em 2024 já está pensando em se candidatar de novo em 2026, né? Tem esse detalhe, né? Tem. Em batalhar mais e continuar na batalha. Olha, Blink, continua. Não, porque quando a gente fala assim, é porque você está lembrando de outros cargos, né? A gente, quando fala em 26, pensa imediatamente em governador, prefeito, porque o poder executivo, ele tem esse poder de ser mais claro, ser mais destaque, né, para as pessoas. Mas a gente também vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador. Então é uma eleição bastante movimentada. É verdade. É bem forte. Agora, Blink, mesmo essas pesquisas, mesmo que para agora, quando a gente teve essa eleição municipal, eles erraram tão feio, mesmo assim elas continuam valendo para essa análise? Então, a Pontual, na pesquisa Boca de Urna, ela acertou bonitinho, viu? Olha aí. Na Boca de Urna ela cravou. Então, porque o que aconteceu ali? As pessoas que votavam em Alberto Neto no primeiro turno era um voto que chama de voto envergonhado. Claro que é trabalho da pesquisa identificar todos os votos, mas esse passou batido aí por uma série de institutos. Teve a Quest, que acertou no primeiro turno, e mesmo assim com um percentual bem diferente daquele que foi o resultado final. E é isso. Mas, bom, ignoradas elas não serão. Não serão. E não é a primeira vez que acontece isso também. Não, né, agora, outra pergunta. Essas pesquisas são caras, né? A gente sabe quem são interessados. Tipo 40 mil uma pesquisa, não é? Dessa vez, ainda não está no ano da eleição. Aliás, está bem distante do ano da eleição. Então, não precisa ser registrado como as últimas eram. E aí, a gente sabia exatamente quem estava pagando, quem fez, qual é o nome do pesquisador, enfim, todos aqueles detalhes. Agora eu posso tentar falar diretamente com o Instituto, entender o que está acontecendo, ver qual que é a transparência, mas não sei se consigo trazer todos esses dados, porque não precisa, legalmente eles estão liberados de fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral.
Blink, os bastidores indicam aí que o vereador Davi Reis, ele pode voltar a presidir a Câmara Municipal de Manaus. É verdade isso? Ele desponta aí como favorito para assumir o cargo de presidente novamente. Vai repetir a Assembleia? Cidade fazendo escola, né? Ele não virou prefeito, mas está fazendo escola. Então, Davi Reis, ele já foi presidente da Câmara e foi por um momento bem polêmico. Quem não lembra, né, do tal do puxadinho, coisa e tal, que foi pauta, e a gente falou disso muitas e muitas vezes, que acabou sendo também um destaque para quem fazia uma oposição a Davi dentro da Câmara, que são eram os vereadores Rodrigo Guedes e o então vereador Amon Mandel. Então, foi muito pano pra manga e tudo mais, mas Davi Reis, ele tem uma proximidade muito grande com o Davi Almeida por conta de Saba Reis, que é pai de Davi Reis e secretário na gestão Davi Almeida. Então é possível que se faça novamente essa aliança, né, entre Câmara e a Prefeitura por meio do Davi Reis. É muito Davi, gente, desculpa, tô confundindo aqui as coisas. Mas por meio de Davi Reis. E Davi Reis tem uma boa popularidade entre os vereadores, e muitos vereadores foram reeleitos. A renovação foi de menos de 40%. Então tá mais fácil essa bola chegar em Davi Reis por conta de todos esses fatores. Mas ele não é o único que quer essa presidência, ele não é o único que tem uma proximidade com o Davi Almeida, e ele não é o único que tem também esse jogo de cintura, digamos assim, com os demais vereadores. Elan Alencar também tá de olho, é o que fala nos bastidores. Claro que ele não chegou falando que ele quer ou não, mas o nome dos dois tá muito forte, sim. E a gente tem que seguir acompanhando, porque eu acho que Câmara vai render quando o assunto é presidente. Eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil. Karime, Carlão. Tem mais algum destaque? Ai, pior que eu tenho, sim. Olha aí. Que bom que você tem. Pior nada. Conta. É seguinte, a gente teve a nomeação do Evilásio Pereira, ele é irmão do presidente estadual do PL, do Partido Liberal, partido de Bolsonaro, Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento é o presidente do PL no Amazonas. O irmão dele, Evilásio Pereira, ele foi colocado na diretoria de escola legislativa da Câmara Municipal de Manaus. O que aconteceu com ele? Primeiro, houve um namorinho, um flerte. O namoro, acho que não chegou a tanto compromisso, mas houve um flerte entre Davi Almeida e o PL durante uma época. Falou-se dele sair do Avante, pro PL e tal e tal. Nesse período, o irmão do Alfredo Nascimento foi parar na diretoria de turismo da Manaus Cult. Só que, passado esse momento, né, ele foi exonerado. E aí ele foi acolhido lá na Câmara Municipal de Manaus. Entretanto, a gente pensa que ele tá só esquentando o banco para alguém que vai chegar, porque Caio André daqui a pouco cai fora, que ele não foi reeleito e nem tem chance de virar presidente, porque ele não foi reeleito. Então, quem que será, né? Mas eu achei interessante trazer esse bastidor do Evilásio sendo colocado de um lado para o outro, de acordo com o que acontece ali no PL com a Câmara ou com a Prefeitura. A gente também pode falar sobre o ex-governador José Melo, que ele foi bastante tietado nessa 310, não sei como falar isso. Nessa eleição agora? Não, na reunião da CODAN, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas. Ele foi muito paparicado lá, ele sentou ao lado de Nelson Azevedo e Serafim Correia, recebeu elogio dos presidentes, do presidente da Eletros, o José Jorge Júnior, e ele participou ali da entrega de uma honraria ao Grupo Chibatão. Outra coisa que a gente pode falar, não sei mais como tá meu tempo, me perdi toda, mas enfim, a Alessandra Campelo, ela tá sendo cogitada como alguém que tem uma chance alta de ir para a Câmara dos Deputados. Por quê? Só tem homem na Câmara dos Deputados há 7 anos. A última mulher foi a Conceição Sampaio. Por que o nome dela desponta? Porque ela está muito experiente lá na Assembleia Legislativa, e há uma chance da bancada aumentar de 8 para 10. E aí fala-se, né, de ter uma representatividade feminina, e aí que o nome de Alessandra aparece. Mas eu vou ficar de olho em tudo isso e trazer tudo para você segunda-feira. Obrigada, Blink. Bom fim de semana. Da segunda, Blink, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, atenção aí, a partir de hoje o Pix tem regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Carlão, a partir de hoje, transferências de mais de R$200 só podem ser feitas de um telefone ou um computador previamente cadastrados.
O limite diário para dispositivos não cadastrados nos bancos é de R$1.000. Olha só, o Banco Central esclarece que a exigência de cadastro vale apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix. Então, portanto, atenção, nada muda para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix. 18 horas. Legal, 6h26, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia redução da tarifa de energia para novembro. Nosso assunto em instantes já. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e a temperatura para esse fim de semana, sábado e domingo, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esse sábado, a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens de tarde. De noite não chove. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 50%, a umidade relativa do ar fica entre 54% e 92%. No domingo, a previsão do tempo é de dia de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. Mínima prevista de 26 graus e máxima pode chegar a 35 graus. Mix. Olha, estávamos preocupados e o Rio Negro se manteve estável de ontem para hoje, depois de 7 dias de vazante. Hoje de manhã, o nível das águas no Porto de Manaus estava em 12 metros e 18 centímetros. Carlão, mas, né? Entretanto, o Serviço Geológico do Brasil alertou que o nível do Rio Negro pode continuar em queda até dezembro, com possibilidade de novas baixas recordes, caso as chuvas sigam abaixo da média. A situação já é crítica aqui em Manaus e a previsão de chuvas insuficientes piora o cenário de preocupação para a população, especialmente para as comunidades ribeirinhas que dependem dos rios. Karime, a seca prolongada reflete os impactos das mudanças climáticas e exige, sim, medidas urgentes para mitigar e diminuir suas consequências. Se nada for feito, a tendência, claro, cada ano novo a situação piore ainda mais. 18 horas. Olha só, hein? A Polícia Federal desencadeou na quinta-feira a Operação Everest, mirando um grupo criminoso que atuava no contrabando de migrantes em busca de entrada ilegal nos Estados Unidos, cara. E, Carlão, a operação cumpriu 35 mandados de busca e 7 de prisão em cidades como Manaus, além de outros municípios como Rondônia, São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Acre. O grupo aliciava pessoas prometendo rotas clandestinas e arriscadas para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vamos acompanhar os detalhes agora com Janeia Araújo. O Amazonas tem uma migração multifacetada. São venezuelanos, haitianos, quenianos, entre outros, que procuram o estado para começar nova vida. Ao mesmo tempo em que recebe muita gente, moradores do estado preferem morar bem longe daqui. E nessa tentativa se arriscam em tramas para entrar ilegalmente em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. Por causa disso, acabam caindo nas mãos de grupos de aliciadores que prometem levá-los aos Estados Unidos de forma clandestina. Para isso, pagam caro, cerca de $10 mil ou mais de R$58 mil, e ainda assim se arriscam em rotas clandestinas e perigosas. Foi isso que descobriu a Polícia Federal, que deflagrou nessa quinta-feira a Operação Everest para combater crimes de contrabando de imigrantes no Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, São Paulo e Minas Gerais. O grupo, segundo a Polícia Federal, explorava o contrabando de imigrantes, se prevalecendo do sonho dessas pessoas. Foram mais de 100 agentes cumprindo 35 mandados de busca e apreensão e 7 de prisões em Manaus e outras cidades dos 5 estados. O advogado Eliude Blanco, integrante da Comissão de Direitos de Refugiados da OAB Amazonas, ressalta que a operação da Polícia Federal é resultado da Unidade Especializada de Combate ao Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes, lançada em julho pelo Ministério Público Federal. E em apenas 2 meses teve essa operação fantástica que com certeza irá diminuir em muito o número de imigrantes objetos de contrabando internacional. Ao se submeter ao contrabando de imigrantes, a pessoa enfrenta vários riscos graves que comprometem sua segurança, sua saúde, em muitos casos sua própria vida, né? Primeiramente, as rotas utilizadas para a travessia costumam ser extremamente perigosas. O imigrante tem que saber que, ao se submeter a essa travessia,
por esses criminosos, eles correm um risco de até perder a vida, porque eles são explorados, muitas vezes no caminho são abandonados pelos próprios contrabandistas em locais isolados e inseguros. O ex-presidente da Comissão de Direitos de Refugiados da OAB, Eliud Blanco, diz ainda que outras ações, junto com a Polícia Federal, serão desencadeadas. E esses criminosos irão continuar sendo presos para que não continuem cometendo esses crimes que atentam em contra da integridade, em contra da humanidade das pessoas que realmente precisam, dessas pessoas que precisam de atenção e desse olhar humano. A Comissão de Direitos de Refugiados da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, inclusive, está formalizando denúncia junto ao Ministério Público para que seja investigado a dificuldade enfrentada pelos migrantes quanto à documentação. Antes, as questões eram resolvidas pela Operação Acolhida logo na entrada deles aqui no Amazonas. Agora são encaminhados ao PAC da Compensa, mas antes é preciso haver um agendamento em um site que vive congestionado. Atualmente, segundo a comissão da OAB, entram no Amazonas por dia mais de 800 migrantes pela fronteira entre Roraima e Venezuela. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado do dia hoje é o deputado federal Fausto Júnior, que acaba de reassumir o cargo em Brasília, depois de passar cerca de 10 meses no comando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano no governo Wilson Lima. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 horas. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Então, nesses 10 meses, deu para fazer deu para colocar aí muitos projetos. Conta pra gente qual que o senhor destaca, o que o senhor destaca aí nesses 10 meses de trabalho. Olha, primeiramente agradecer aqui a oportunidade da Rádio Mix, a Karine, a Carlão. Oi, boa. E a todos os ouvintes que nos acompanham. Olha, nós plantamos uma semente no estado do Amazonas muito importante, que eu tenho certeza que foi o programa Amazonas Meu Lar, que foi um dos grandes programas executados e idealizados pelo governador Wilson Lima, que será, sem dúvida, o maior programa habitacional da história do Amazonas, entregando até 2026 cerca de 24 mil soluções de moradia. E quando a gente fala de soluções de moradia, a gente fala não somente daquelas casas do FAR, que são as casas do Prosamin, que são casas que antigamente era o Viver Melhor também, mas também da entrada do Meu Lar, que é o programa onde o governo subsidia a entrada das casas que são financiadas pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Então, são pessoas que vão poder substituir efetivamente o seu aluguel pela parcela da sua casa própria. Então, é um programa que realmente vai transformar milhares de vidas no estado do Amazonas. Milhares de famílias, não é, deputado? Que é um grande sonho ainda, né, Carlão? Sem casa dúvida. Própria, né? Além desses projetos aí, estão em andamento, tem outros projetos, é claro, que o senhor deve ter participado, não é isso, deputado? Sem dúvida, uma série de revitalizações de espaços urbanos aqui na cidade de Manaus, como quadras, centros de convivência. Também vale destacar o programa Asfalto Amazonas, que também atendeu não somente a capital, mas também o interior do estado, que levou ali o asfalto para regiões que por muitos anos estavam efetivamente sem qualquer tipo de urbanização, como é o caso, por exemplo, do Parque Solimões, aqui na periferia de Manaus, que era uma região onde era uma ocupação irregular, onde o governo do estado entrou para fazer regularização fundiária, abertura de ruas, terraplanagem, dragagem dos igarapés. Então foi um trabalho bem extenso, de um investimento significativo por parte do governo do estado, que transformou efetivamente toda aquela região. Então eu me sinto muito orgulhoso de poder participar desse período na Sedurb. Sou eternamente grato ali à oportunidade e ao convite do governador Wilson Lima por esse período, mas chegou o momento de nós voltarmos a Brasília, darmos a nossa contribuição como representantes do povo do Amazonas, como deputado federal. Temos muitas pautas muito importantes que serão tratadas nesse próximo ano, como a regulamentação da reforma tributária, que foi votada nesse ano, irá ao Senado e deve retornar à Câmara após algumas alterações. Temos o relator, o senador Eduardo Braga, que certamente fará
algumas alterações e nós estaremos lá na Câmara para defender os interesses do povo do Amazonas. Boa. É muito importante a nossa Zona Franca de Manaus, né, deputado? Agora, deputado, com essa experiência adquirida toda aqui junto, né, na secretaria, o que você pensa assim, eu levo isso de experiência para o trabalho em Brasília? O que o senhor destaca? Olha, primeiramente eu quero dizer que foi uma decisão muito difícil de nós tomarmos naquele momento, em aceitar, apesar de entender da importância também da contribuição que nós iríamos dar nesse período na secretaria. Se não fosse o reconhecimento, a deferência que eu tenho também pelo deputado Paulderney Avelino, essa decisão não seria tomada, porque eu entendo e respeito a experiência que ele adquiriu ao longo de 6 mandatos. A gente vê a contribuição que ele deu nessa primeira parte da regulamentação da reforma tributária, porque ele especificamente dedicou a boa parte ou grande parte da vida pública dele em defesa da Zona Franca de Manaus. E eu entendi que naquele momento nós temos uma bancada de 8 deputados federais. Quando foi da discussão dessa regulamentação, dessa primeira parte da regulamentação na Câmara, eu estava presente também, então nós éramos não apenas 8, mas 9 deputados pressionando, conversando com o presidente Arthur Lira, com o relator, enfim, nós estávamos ali numa força-tarefa, porque eu entendo que na política a gente não tem espaço para vaidade, mas para resultados, e é isso que a população nos cobra e espera da gente. Então, quanto mais força o estado do Amazonas tiver, eu entendo que foi nesse sentido de unir o útil ao agradável. Sim. De eu poder ter essa oportunidade, a primeira oportunidade dentro do executivo como secretário, mas também ajudar e robustecer a nossa bancada naquele período com a presença do deputado Paulderney Avelino, a quem eu tenho toda a deferência e todo o respeito. E Zona Franca de Manaus é um capítulo à parte para todo mundo, né, exatamente, deputado? Né? Deputado, é isso que eu quero saber. O senhor está saindo aqui de uma gestão estadual, está voltando para Brasília para legislar. O que tem de tão importante lá que o senhor está focado em desenvolver? É a Zona Franca e tem outros projetos, outras ideias, outros planos? Olha, toda pessoa quando fala das nossas pautas federais lembra sempre aqui no estado do Amazonas, primeiramente da Zona Franca, que é o nosso principal fator econômico que sustenta a nossa economia, que é um programa absolutamente exitoso, que preserva a floresta, gera emprego e gera receita, gera renda para o nosso estado. Mas também a outra pauta muito importante é a repavimentação da BR-319. Nós que tivemos a ideia e mobilizamos mais de 200 deputados para a criação da frente parlamentar em defesa da manutenção da BR-319, da qual eu sou presidente dessa frente parlamentar. Então a gente retorna para essa presidência após o período ali da presidência da deputada Cristiane Lopes, que é a nossa vice-presidente, que é uma grande deputada também do estado de Rondônia, e nós continuaremos aí nessa luta, nessa defesa de cobrar o compromisso que o presidente Lula veio aqui em Manaus no evento da Suframa e se comprometeu em fazer com que a BR-319 saia do papel. Então nós estaremos lá junto com os demais deputados que acredito que assinaram nessa frente parlamentar para que a gente possa cobrar esse compromisso e efetivamente saia. Eu entendo que tem pautas que estão acima de bandeiras partidárias. A Zona Franca e a BR-319 são duas dessas pautas que para o estado do Amazonas não tem direita, não tem esquerda, tem um interesse do povo, que é o interesse do desenvolvimento. E tanto a Zona Franca quanto a BR-319 representam esse desenvolvimento para o nosso estado, porque a BR, ela representa a ligação pela via rodoviária para o resto do Brasil, tanto do Amazonas como também do estado de Roraima, e também é muito importante para o Rondônia, que é um mercado que se abre para aquele estado. Então, nós estaremos unidos para que a gente possa defender isso que parece uma coisa tão difícil para a ministra Marina Silva, para o Ministério do Meio Ambiente, mas trata-se tão somente da pavimentação de uma estrada que já existe. Isso, a revitalização. Nós não estamos criando uma nova estrada. Deputado. Ela já existe. A gente, deputado, é uma frase que a gente sempre repete aqui. Gente, essa rodovia já existe, ela foi feita nos anos 70, com toda a preocupação possível, respeitando tudo que na época era muito bacana, não deteriorou nada, não desmatou, não prejudicou mais nada. É só a recuperação de um trecho.
dessa rodovia. Parece que não querem ouvir, que não querem ver, deputado. É muito difícil falar da realidade aqui do estado do Amazonas, lá em Brasília, deputado. Como é que é essa tratativa? As pessoas precisam entender que a BR-319 fica no Brasil, não fica em Marte. Ela fica dentro do país. Nós fazemos parte do Brasil, nós somos brasileiros e merecemos o mesmo respeito que o Rio Grande do Sul merece, que São Paulo merece, que o Rio de Janeiro merece. Então, não é justo que nós estejamos isolados do restante do Brasil. A gente acredita para entender e atender a interesses que não são do Brasil, mas muitas vezes interesses internacionais que querem prejudicar a integração nacional. Então, em 2026, Karime e Carlão, a BR-319 vai fazer 50 anos de idade. Ela foi inaugurada, ela não começou a ser construída. Ela foi inaugurada em 1976. Nós não podemos comemorar em 2026 50 anos de isolamento. E para concluir aí, né, Carlão, quais são os projetos, as emendas, além dessas duas fortes frentes vitais, importantíssimas para o estado do Amazonas, que é a BR-319 e a reforma tributária com a Zona Franca de Manaus, o que mais o senhor pode destacar de desenvolvimento sustentável em pautas assim tão importantes também para o nosso estado? Qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. Olha, até por conta da experiência que eu tive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a pauta da habitação será uma pauta que eu vou carregar também. Irei destinar emendas parlamentares no sentido da regularização fundiária aqui no Amazonas, que é um problema histórico. A gente brinca, principalmente na parte rural, aquelas pessoas que querem produzir, às vezes têm dificuldade de obter a sua licença ambiental e o título definitivo da sua terra. Então nós precisamos combater essa situação para que elas tenham acesso a crédito rural e dessa forma gerar emprego e renda para o nosso estado. Eu acredito numa política que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas trabalharem e dessa forma, de forma digna, melhorarem as suas vidas através do seu trabalho. Para isso nós precisamos que essas pessoas tenham a sua renda de forma menos burocrática, consigam acesso ao investimento através de financiamento bancário. Então tudo isso está envolvido. Quando você investe na habitação, você também está investido em geração de emprego, porque a forma mais rápida de nós gerarmos emprego é através da construção civil. A cada obra que é feita, você contrata centenas, às vezes até milhares de pais e mães de família que estavam desempregados e de forma quase que instantânea adquirem ali um emprego, sem se falar na redução do déficit habitacional. Então, são esses investimentos que nós iremos também destinar e dedicar às nossas emendas parlamentares. Isso sem se falar em relação aos investimentos na saúde, que é uma pauta também muito sensível, muito importante, a educação, enfim, a todas as pautas. É um mandato que a gente dialoga, conversa com as pessoas, e uma coisa que eu quero sempre deixar claro para as pessoas entenderem como é que é a nossa forma de fazer política, é de ouvir primeiramente a população, e a partir desse diálogo, de nós ouvirmos o que as pessoas têm para falar, a gente constrói o nosso mandato. Então eu acho que o sentido de ser um representante do povo é esse, de dar vez e voz para o que as pessoas pensam, não para o que eu acho, mas para o que as pessoas pensam, e tentar fazer sair do papel a vontade da população. É que é a realidade de quem está padecendo ali na outra ponta, de você escutar a realidade dessas pessoas, não é? Exatamente. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, sucesso, mais uma vez nesse ano. Bom retorno lá, né? Cheio de desafios, né, Carlão, com essas pautas difíceis, né? Força para enfrentar precisamos. Umas bancadas contrárias lá em Brasília. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Quem puder nos acompanhar nas redes sociais, por favor, tanto o Instagram quanto o Facebook, nos siga lá, Fausto JR AM, vai estar aberto para você dar sua sugestão, sua crítica, e a gente poder fazer um mandato compartilhado e construído através de todos vocês. Muito obrigado a todos. A gente é que agradece a sua presença, sucesso, deputado. Conversamos com o deputado federal Fausto Júnior. Agora 6h44 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os permissionários que atuam na praia da Ponta Negra, que estão sendo afetados pela proibição de banho por causa da seca histórica do Rio Negro, vão receber agora
auxílio da Prefeitura de Manaus, Karine. Exatamente, Carlão. Vão receber o pagamento de auxílio financeiro no valor de R$3.000 e o anúncio foi feito hoje pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. Durante a formatura dos aprovados no concurso da Guarda Municipal de Manaus, nesta sexta-feira, o prefeito Davi Almeida anunciou o pagamento de auxílio financeiro para permissionários que atuam na Praia da Ponta Negra e que estão sendo afetados com a interdição do local. Os permissionários, eles estão sem atividade econômica em função, nós precisamos fechar a Praia da Ponta Negra. São aqueles permissionários que trabalham na orla, na praia, na faixa de areia. A Praia da Ponta Negra está interditada para banho desde o dia 17 de setembro como medida de segurança, depois que o Rio Negro atingiu a cota mínima de segurança, que é de 16 metros. Na época, o rio estava com a cota de 15 metros e 77 centímetros. Ainda não há previsão de liberação da praia, pois a cota atual do Rio Negro está no nível dos 12 metros. Os permissionários vão receber o auxílio emergencial em parcela única no valor de R$3.000 neste mês de novembro, como explica o prefeito. Serão 28 permissionários que iriam receber um auxílio mensal por 3 meses. Nós vamos antecipar para que eles recebam de uma vez só. Acredito que o rio já vai começar, teve o repiquete, vai começar a encher. Quem sabe aí nos próximos dias, quando estivermos na cota de 16 metros, reabrir a praia para que eles possam ter sua atividade econômica novamente. O auxílio está sendo concedido pelo segundo ano consecutivo aos permissionários que são os mais afetados pela interdição da praia. Os 28 permissionários que vão receber o benefício estão devidamente cadastrados no sistema da pasta. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 46 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Nós vamos agora às principais notícias da capital federal. 18 horas. Orçamento 2025. A bancada amazonense no Congresso Nacional intensificou as articulações para garantir recursos no orçamento de 2025 destinados a projetos de infraestrutura e saúde no estado. Os parlamentares buscam assegurar verbas para a conclusão de obras viárias e ampliação de unidades hospitalares visando melhorar a qualidade de vida da população do Amazonas. Olha, a reforma tributária avança no Senado. A proposta da reforma deu mais um passo no Senado Federal. O relator apresentou seu parecer, mantendo pontos que beneficiam a Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas permanece vigilante para garantir que os interesses do estado sejam preservados nas discussões finais. O governo federal anuncia pacote de medidas econômicas. O presidente Lula anunciou um pacote de medidas econômicas para estimular o crescimento e combater a inflação. Entre as ações destacam-se incentivos fiscais para pequenas e médias empresas e programas de geração de emprego. A expectativa é que essas medidas tenham impacto positivo também na economia amazonense. O Ministério da Saúde lança campanha de vacinação. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de vacinação focando na imunização contra doenças como sarampo e poliomielite. A meta é alcançar altas taxas de cobertura vacinal, especialmente em regiões como a Amazônia, onde o acesso aos serviços de saúde é mais desafiador. Supremo Tribunal Federal julga ações de interesse ambiental. O Supremo começou o julgamento de ações que podem impactar diretamente a preservação da Amazônia. Entre os temas em pauta estão a demarcação de terras indígenas e a legalidade de decretos que flexibilizam licenciamento ambiental. A decisão dos ministros será crucial para o futuro da região. Olha só, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, está na mira do presidente Lula. A pasta da saúde tem sido alvo de inúmeras reclamações de gestão, além de críticas sobre questões políticas. Você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. E o Enem 2024 está chegando, viu, Carlão? Sim. Prepara, com provas nos dias 3, agora domingo, e 10 de novembro. A primeira etapa será neste domingo, como eu falei. Aqui no Amazonas, 92 mil alunos estão aptos a fazer a prova. Lembramos que o primeiro dia do exame tem redação, a tão temida redação pelos estudantes. E o repórter André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente, volta a falar com a gente ao vivo. Tem mais detalhes a respeito desse dia, desse primeiro dia de provas do Enem. Então, André, qual a expectativa para esse domingo? Boa noite mais uma vez.
Boa noite mais uma vez, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Isso mesmo, as provas do Enem 2024 vão ser aplicadas em 2 etapas, né? Sendo que vai ser agora nesse domingo, dia 3, e aí no próximo domingo, no dia 10 de novembro. Os candidatos aí têm que ficar atentos em relação ao que pode e não pode levar nos dias das provas, né? Mas aí, já nesse domingo, os portões dos locais da prova vão ser abertos a partir de 12 às 13. Na verdade, esse é o horário de Brasília, hein? Aqui em Manaus é 11 da manhã. É 11 da manhã, então, dorme gente, até meio-dia, não. Vai acontecer igual o horário da eleição. Não vai bobear, não, viu, gente? 11 horas da manhã lá no seu local de prova, ali no teu colégio, por favor, não vai perder o horário. E meio-dia fecha aí os portões, né? O início da aplicação das provas no horário de Manaus é 12h30 no primeiro dia, né? E o limite aí, os candidatos podem fazer até às 6 da tarde, horário aqui local mesmo, no primeiro dia, e no segundo dia até 5h30 da tarde, né? O que é permitido nesse dia? Claro, levar aquela caneta de tinta preta com material transparente, documento oficial de identificação, pode ser o RG, a carteira nacional, pode ser passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, ou documentos digitais, que esses documentos têm que ter foto, título, CNH digital e RG digital, tem que ser apresentado ali no celular, no aplicativo por celular, nada de tirar prints e mostrar que não vai ser aceito, né? E quem não tiver acesso a esses documentos oficiais por algum motivo, né, de extravio, perda, furto, roubo, deve apresentar um boletim de ocorrência emitido pelo órgão policial há no máximo 90 dias e deve procurar aí a organização da prova no local de aplicação para processo especial de identificação. Agora, o cartão de confirmação da inscrição, que contém todas essas informações de horário e local de prova, não é obrigatório, mas é recomendado para que o candidato, né, não tenha nenhum imprevisto ali de esquecer onde é que era para fazer a prova, né? Também é permitido levar lanches, bebidas não alcoólicas, porque vai ter a fiscalização ali no local para ver tudo que está sendo levado, né? Pode levar também medicamentos, artigos religiosos. E o que não pode levar, o que não é permitido, é usar durante a prova óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, anotações e similares também estão vetados e devem ser guardados nos envelopes que vão ser disponibilizados ali na hora. E agora vamos sim àquela parte ali que você nos ouve nesse momento e assim, pergunta como fazer aí uma boa prova e, claro, como a Karime falou, a temida redação. Como é que deve fazer essa temida redação? Por isso que a gente ouviu a professora de português e redação, Fernanda Bergamo. Ela dá umas dicas rápidas. Leia tranquilamente o tema e separe o assunto geral da pegadinha e faça mentalmente 2 perguntas a você. O que é que eu acho do tema? Descubra o problema por trás dele e lamente a existência desse problema. E a segunda pergunta: o que é que eu sei sobre isso? Essa é uma ótima questão para vir à sua mente um monte de informação, repertório sociocultural variado. Mas se nada disso funcionar, depois que fizer a leitura compreendendo totalmente a proposta, assunto geral e recorte, vá para os textos de apoio. Eles têm todas as informações de que você precisa para escrever uma redação e, inclusive, disputar a nota máxima. Acredite! 18 horas. Aí então a professora de português e redação. Olha só, nesse domingo é o primeiro dia da prova e no dia 10 o segundo dia da prova e dia 20 de novembro tem a divulgação dos gabaritos e no dia 13 de janeiro de 2025 é o resultado do Enem, Karime. E vamos torcer, boa prova para vocês, para quem estiver aí no Enem. Isso aí, tremendo. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André Meirelles. 18 horas. 18 horas. Esporte. Vamos ao giro esportivo de hoje. O técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias contra a Venezuela e também o Uruguai, Karime. Então, Carlão, a primeira partida é contra a Venezuela, acontece no dia 14 de novembro em Maturim, às 6 da tarde, horário de Brasília. A segunda no dia 19 também agora de novembro, às 9h45 na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Uruguai. Vamos à lista dos convocados
convocados os goleiros Bento Al Nasser, Anderson do Manchester City e Everton do Palmeiras. E na defesa, Danilo do Juventus, Wanderson do Monaco, Abner do Lyon, Guilherme Arana, Atlético Mineiro, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos PSG e Murilo do Nottingham Forest. Olha só, a lista segue com os meio-campistas: André do Wolverhampton, Andréas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Mengão e Lucas Paquetá do West Ham. E no ataque, Rafinha, Barcelona, Estevão do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique do Botafogo também, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Neymar ficou de fora, né, Carlão? Neymar não tá. Ele está se recuperando aí da lesão no joelho, parece que só deve voltar a jogar no ano que vem. O que você achou dessa escalação? Complicado. Eu não estou muito por dentro da seleção brasileira, mas me parece razoável, Karime Leão. A gente quer ver resultado, né, Carlão? É bola na rede, né? Vamos ver. Depois de 2 vitórias, a equipe tenta consolidar um bom momento e se firmar aí entre os primeiros colocados. Atualmente o Brasil ocupa a 4ª, olha aí, colocação com 16 pontos e a Argentina é sempre a líder agora no momento, tem 22. É o que eu falei. Enquanto isso, aqui em Manaus, o Amazonas enfrenta o América MG na próxima terça-feira, dia 5, às 7 da noite, horário de Brasília, na Arena da Amazônia. A partida é pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Botafogo de São Paulo por 1-0, o Amazonas estacionou na 12ª posição, agora tem 45 pontos. Olha só, o Brasil alcançou a posição de 4º maior mercado de voos domésticos do mundo em 2024, representando 1,2% do total mundial, conforme ranking da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Carlão, só que em Manaus, o aeroporto aqui da capital alcançou de janeiro a setembro deste ano a marca de 2,1 milhões de passageiros, representando um crescimento de 5,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, como explica o repórter André Meirelles. De janeiro a setembro deste ano, o Ministério do Turismo divulgou que o avanço do mercado nacional foi acima da média mundial, com 6,8%. O crescimento médio mundial foi de 5,6%. Até julho, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, os voos domésticos brasileiros tiveram 44 milhões de passageiros. As operações de pousos e decolagens no aeroporto de Manaus também mostraram desempenho positivo, com um aumento de 9,3% em relação a 2023. O aeroporto de Manaus alcançou a marca de 2.100.000 de passageiros até setembro deste ano, representando um crescimento de 5,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Somente no terceiro trimestre deste ano, 764 mil passageiros circularam pelo aeroporto, um aumento de 10% em relação ao registrado nos 3 primeiros trimestres de 2023. O gerente de marketing e negócios aéreos da Avanci Airport, Marcos Campos, afirma que o crescimento é atribuído aos esforços para ampliação da malha aérea no Amazonas. O crescimento que nós temos visto no aeroporto de Manaus se deve a uma busca pela demanda por mais voos para a cidade. Então a gente teve recentemente o início das operações para Belo Horizonte, temos hoje o início das operações para Porto Velho, temos uma série de novidades, inclusive com uma nova companhia aérea internacional que começa a voar da Europa a partir da próxima semana. Isso ajuda no desenvolvimento, traz emprego, então a conectividade aérea, os voos diretos são importantes não só para a economia, como para o desenvolvimento do turismo de Manaus e de todo o estado do Amazonas. Por outro lado, as informações do painel de dados da CIPAER, que registra ocorrências aeronáuticas da aviação civil brasileira, criado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico, o ano nem terminou e o Brasil registrou o maior número de mortes em acidentes aéreos da última década. 2024 é um ano com o maior número de vítimas, com 132 mortes registradas em 34 acidentes fatais. Em 10 anos, 838 pessoas morreram em
em acidentes aéreos no Brasil. O ano com o maior número de mortes antes de 2024 foi 2016, com 104 mortes. Ainda segundo dados da Cipaer, em 10 anos, falha ou mau funcionamento do motor foi a causa de 384 acidentes. O problema ocasionou 42 acidentes até outubro deste ano. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 59 minutos. Vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. Na Espanha, mortes por causa da inundação sobem para mais de 200. Valência registra ataques. Na Bolívia, apoiadores de Evo Morales invadem quartel e mantêm militares como refém. Nos Estados Unidos, ataques a tiros em Orlando deixa pelo menos 2 mortos. Israel bombardeia Gaza e Líbano em meio à pressão por cessar fogo. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Contribuinte do Amazonas já desembolsou impressionantes 37 bilhões em reais em impostos de 2024 até esta sexta-feira. Esse valor representa um salto de 5,86 bilhões de reais em relação aos 31,23 bilhões de reais arrecadados no mesmo período do ano passado, um aumento expressivo de 18%. Esses dados são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que registra os números de impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. Esses números evidenciam, por um lado, um crescimento econômico, por outro, reforçam a necessidade urgente de que essa arrecadação se traduza em melhorias para a população. A pergunta que fica é: esse aumento nos cofres públicos está sendo revertido em serviços de qualidade? A sociedade enfrenta o desafio de garantir que esses recursos realmente impactem positivamente a vida de todos. Para isso, é fundamental uma gestão fiscal mais transparente e responsável, com a aplicação eficiente dos recursos em áreas essenciais como saúde, segurança e educação. A eficiência nos gastos públicos não pode ser apenas uma promessa, mas sim uma realidade. Que esse aumento de arrecadação seja um caminho para um Amazonas mais justo e com melhores serviços para todos. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Até segunda. Você ouviu 18 horas.